ela está de volta. A mais almejada, a mais milionária, a mais cobiçada, a mais democrática, talvez nem tanto. A Copa do Brasil voltou e agora o Várzea vai falar sobre. Roda a vinheta, diretor. E olha, pra você que acompanha o Várzea aqui com a gente, vai uma dica super importante. Tá assistindo a gente tomando aquele seu café da manhã, fazendo um lanchinho? Nada melhor do que ter um mel pra adocicar. E o Puro Mel é o nosso primeiro grande patrocinador, tá patrocinando esse episódio. E aí você consegue receber o Puro Mel em toda a Grande Maceió, tá? É só ligar, chamar lá no WhatsApp 82-98123-1106. Como é que é? Eu vou repetir. Calma, vou repetir, pode deixar. 82-98123-1106. Só chamar lá no WhatsApp. Você recebe no conforto da sua casa para você aproveitar e assistir aqui o Várzea. Esse episódio que a gente vai falar sobre Copa do Brasil, né, meus amigos? Copa do Brasil tá voltando. Um campeonato muito almejado, mas que nem todo mundo... Já tem gente eliminada, né, Fernando? Exatamente, é um prazer estar aqui. Primeiro eu queria agradecer o pessoal que tá acompanhando a gente no Instagram, no YouTube, que tá seguindo a gente aí, tá muito legal essa repercussão, o pessoal tá seguindo legal. Dá um salve especial pros meus amigos lá do Rio de Janeiro, meus atletas, o pessoal que tá dando feedback aí, sempre é legal, a gente tá no comecinho aí, mas tem sido muito bom essa interação, esse engajamento aí que o pessoal tá fazendo. Vamos falar de Copa do Brasil, 8 confrontos bem pesados, assim, inclusive, do futebol brasileiro. Acho que vai ser legal aqui, a gente vai com um palpite, né, Dudu? E agora eu vou passar para... Eu já falei com o único lúcido, né, do nosso programa. Agora eu vou falar com os nossos Enzos. Primeiramente, Guilherme Nobre, um prazer Dudu, enorme poder estar aqui. É um prazer muito nobre da sua parte relembrar isso. Mandar um abraço, inclusive, aproveitar aí a deixa do Fernando, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Estão recebendo muita mensagem, alguns xingamentos, alguns elogios, mas está no jogo. Que vale o engajamento. Falem bem ou falem mal. Mas falem de O nós. pessoal aí tá falando muita besteira, mas tudo certo também. Faz parte. Agradecer a minha família que tá assistindo também o Várzea, bom demais. E os números estão crescendo, viu? Tem que respeitar. Segue a gente no Instagram também, @VárzeaOficial_, para ter todas as informações sobre o nosso Várzea. Exatamente. E agora eu vou falar com o último Enzo aqui da mesa, Cauã Mendes. E aí, Cauã, pronto pra falar de Copa do Brasil? Que tá Pronto, de volta? Dudu. E aproveitar, né? Que já que todo mundo mandou um abraço, um grande abraço pra torcida do CRB, do Asa, pro Mikael, pro Alex Bruno, mas hoje... Pra central do Alex Bruno, a hoje central do o Mikael. assunto é nacional, né? Vai ser menos polêmico pro torcedor Alex Será? Bruno aí. Mas assim, ó, você mesmo fez corte da gente lá do Alex Bruno e Mikael, faz da Copa do Brasil também, engaja nós, aqui é uma troca recíproca. Recíproca, nem sei se tá certo, mas ok. A gente faz o conteúdo, você faz os conteúdos aí, tudo certo. A gente, ó, um beijão da tia Cris, ó, igual a tia Cris faz, um beijão pra você. Só não pode xingar, tá? Também só não exagera. Mas vamos falar... Eckstein, né? Ah, é verdade, temos dois, hoje não é só um. São duas pessoas lá na Voz do Além. Eckstein, se apresente primeiro, você aí que é o nosso grande diretor. Salve, rapaziada. Yeah. Vamos pro terceiro episódio do Várzea e vamos aproveitar o seguinte, mandar um recado. Olha. Essa turma, nessa bancada só tem Enzo, mas vamos Que fazer o isso? seguinte. Hoje, sem polêmicas, só lucidez, pode ser? Não, negativo. Sem polêmicas. Negativo, a graça Eu é... gosto de polêmica. Ah, mas aí então você tá no lugar errado, pô. Você não gosta de Você não tá na polêmica. várzea, né? Você não tá na várzea. Excelente, Dudu. E hoje Eckstein está com um convidado especial que não pôde estar aqui na mesa conosco. por Ainda razões mais maiores. polêmico. Infelizmente, para o nosso azar, Ainda faltou... mais Enzo. Faltou... Vocês estão sentindo falta de alguém aqui, faltou né? um A gente componente também. aqui. Leão, fale conosco aí na... Fala aí com a gente, Leão. E aí, galera, tudo certo? Leonardo Leão aqui na voz, né? Tem alguém pra mandar um abraço, Leão? Dá um abraço pra vocês aí que estão nessa bancada maravilhosa. Obrigado, meu querido. Dizer que o maior desta competição não vai disputar, né? Infelizmente, assim, essas oitavas de final. O Por Cruzeiro Paciência, né? já disputou, né? Mas Cruzeiro não tá disputando tá na Copa do Brasil ainda, Mas viu, não Léo? vai disputar por quê mesmo? Foi eliminado. Tá. Mas quem passou, meu irmão. Vamos falar de quem tá agora, né, Dudu? Pois é. Mas antes, só vou mandar um abraço aqui que já fui cobrado, viu? Tinha esquecido. Um abraço aí pro Bolão dos Melhores, a turma aí, tamo junto. Agora pronto, não pode mais encher meu saco não, bora. Vamos bater até o rosto no microfone. E hoje a dinâmica é simples, né? Vamos começar com o palpitômetro dos 8 confrontos dessas oitavas de final. Confrontos assim, já perdemos alguns favoritos, né? Favoritos não, mas... Tradicionais. Tradicionais. Exato, Flamengo, Asa. São Paulo, CSA, CRB também. CRB, Mas... CSE. Ah, não, Penedense. Penedense, grande Penedense.
Mas então, no fim das contas, agora são 8 confrontos e a gente já vai para o primeiro confronto de hoje. Adorei os Palmeiras rostinhos. e Fortaleza. Não, isso aqui é coisa de maluco, meu irmão. Não, com todo respeito, o Léo não tá aqui pra se defender, mas pelo amor de É um Deus. absurdo. Mas Não. alguém tem que ter coragem às vezes, né? A Copa do Brasil é zebra, meu irmão. Léo, quer defender o seu ponto para você ter sido o único e de Fortaleza? Cara, assim, é um time de Série B, por mais que não esteja na melhor fase na Série B, mas pode surpreender aí, cara. Com Fortaleza certeza. É um time forte. Claro, o Palmeiras é o melhor de todos, né? Mas com certeza o Fortaleza pode chegar assim e acabar eliminando o Palmeiras. Você apostaria um puro mel na classificação do Fortaleza? Não. Apostaria E então... Fez você- só pela polêmica. É. Se valesse a vida dele, ele não apostava no não. Fortaleza. né? Apostava mesmo não. Mas vale a brincadeira, né? Justo. É, a Copa do Brasil é a competição que permite isso, né? De você ter uma zebra ali que possa ocorrer. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível, até porque o Palmeiras, nos últimos anos, já proporcionou contra o CRB uma zebra que ninguém imaginava, então, assim, não custa sonhar, né? Mas eu acho que o Palmeiras, que é hoje, assim, principalmente o Abel, sabe como jogar em Copa, então, muito difícil, né? Ver Fortaleza aprontando. Não, e Fortaleza tá mal, velho. Fortaleza mudou de técnico recentemente, É, né? Paulo Autuori é o agora tá no confronto comando do time. mais complicado da gente ter uma zebra, na minha É opinião. mais né? desequilibrado. É, É. o time mais forte contra, teoricamente, o time mais fraco que ainda sobrou aí na Copa do Brasil. Ainda por mais que sejam dois times que venham tendo, assim, um bom desempenho nos últimos anos, né? Mas Fortaleza, no último ano, deu essa queda e agora tá vivendo o terror aí na Série B. Eu acho que é muito difícil de passar. Por Não. mais que o Palmeiras ele venha tendo complicações nos últimos anos na Copa E do outro, Brasil. hoje o Fortaleza tem que se preocupar muito mais com a Série B, que não é garantido com que ele vai certeza. subir ou não. E infelizmente hoje, teoricamente, a Copa do Brasil atrapalha. Eu sei que tá parada aí a Série B, mas pro Fortaleza ser eliminado, seguir em frente. Tanto que o Fortaleza tirou o CRB, né? Que era outro time de Série B nessa de fato. Copa do Brasil. Pro Fortaleza já foi muito longe. Não vejo nem margem pra conseguir uma zebra. É, o primeiro confronto é no Bank Park agora, né? Que Ixi. chama o estádio do Palmeiras. E o segundo confronto é na Arena Pantanal. Aí, daí a gente Pantanal? já tira um Pô, pouco... bem lembrado. Castelão. Não. É na Arena Pantanal porque o Fortaleza vendeu o mando de campo para a Arena Pantanal. Já tira um pouco a prioridade do, A do torcida do Fortaleza. Fortaleza já não vai. É, o Ex lembrou o Castelão, que de fato é a casa do Fortaleza. Só que tu já vê que o time já tá um pouco mais desmobilizado dentro É. da Copa do Brasil por conta disso. Tá pelo dinheiro, bem, fazer é, o dinheiro ali do que pensando- propriamente pensar na classificação. É, prioridade. Se fosse um Fortaleza de 1 ano, 2 anos atrás, o patamar Outra era história. outro. Fortaleza do Vojvoda, né? Mas eu acho que, de fato, concordo com o Cauã, é o confronto mais desequilibrado. E o próprio Fortaleza vem dando esses indícios. Já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, né? Então, Pois é. agora ganhou mais ainda vendendo o mando. Mas é como o Léo colocou ali a opção dele, pode surpreender. Eu acho que vai muito desse primeiro jogo aí que vai ser na arena do Palmeiras. Agora é curioso, o Fortaleza ele realmente precisa vender o mando pra ter um lucro tão Uma grande receita. assim, porque Segundo assim, o no diretor, Castelão, tá zerado o Fortaleza. no Castelão supostamente eles poderiam ter uma receita muito boa também. Ah, mas quando vende um jogo desse É, tamanho, eu né, mando- é muito dinheiro, né? A gente viu Bem aí ano mais do que Mais de passado, 5 milhões. às vezes o valor da própria premiação, assim, Não, mais mas do aí que... a questão também é que geralmente os times que vendem o mando, eles não têm um estádio com capacidade pra ter um público grande Exato, e gerar a sim, receita necessária, mas o Fortaleza tem. Esqueceu o Justo. microfone aí, Isso que- Cauã? Isso que justamente Caralho, fica um tomou pouco uma- mais complicado, entendeu? Não, de fato, mas é aquilo, o Fortaleza está em crise financeira, com rebaixamento e, querendo ou não, tomou essa decisão. E a torcida do Fortaleza está pouco engajada. Do Fortaleza, do Ceará, a gente viu recente o jogo contra o CRB, tinha quase ninguém no Presidente Vargas. Tá, eu não sei o que está acontecendo, mas que está triste o futebol cearense, tá. É, Palmeiras acaba sendo o amplo favorito tanto para avançar quanto até mesmo para ser um dos fortes candidatos a levantar a Copa do Brasil. Não sei se o diretor já colocou tela cheia aí enquanto a gente estava falando, mas coloca a tela cheia aí pra gente ter o famoso print aí com esses Os nossos sorrisos rostinhos, né? maravilhosos aí. Só você que não quis É, mostrar não, seus dentinhos, tô- né? tô- Você ficou com fiz a cara de sorriso marrento, né? No fim, não fiquei assim, né? Eu não fiquei É o- sorrindo, é o tem que único ser um que não é sorriso, isso. um sorriso natural, entendeu? Ah, É porque ele entendi. não é Vocês isso, têm- né? é, Ah, é verdade. verdade. Mostra É verdade, é verdade. a maturidade. Filé, assim, já colocou na tela cheia. Você já Vamos pro colocou a próximo. rocha pro próximo aí. Caraca, Unanimidade, meu né? amigo. Internacional e Corinthians, os 6 aqui integrantes indo de Corinthians. Agora, Salvo como é que engano, teve a uma única zebra unanimidade. apostada no Fortaleza e nenhuma no Inter?
Porque só tem maluco no Várzea, meu irmão. Eu tô pensando o quê? O momento do Inter é bem ruim, né? Apesar de ter empatado Não é que o Corinthians também recentemente esteja sendo nenhum super time, mas É bem melhor que o é Inter. bem com o melhor. atual campeão da competição. Exato. E ainda decide em casa, né? Porque vai lembrar que tá Internacional e Corinthians porque é válido pelo jogo de ida. Mas o Corinthians, ele decide em casa, na Neoquímica Arena, então, com o bando de loucos a favor, é complicado para o Inter querer sonhar com alguma coisa. Pra mim, o Inter é potencial vexame de toda a temporada 2026. Já não tá em nenhuma competição internacional, como diz o nome. Foi quase rebaixado no passado. Brasileirão brigando pra não cair, apesar de ter conseguido um resultado legal com o Flamengo, mas mesmo assim foi dentro de casa. Pô, esse time do Inter é feio. Os dois gaúchos, são 3 que estão ainda na Copa do Brasil. Talvez a dupla Grenal jogue o pior futebol dos 3 gaúchos. Então, E assim, só de favoritaço você com falar que realmente o empate contra o Flamengo dentro de casa foi um grande resultado, já mostra a situação que vive, né? Não que não seja um bom resultado, mas para um Inter jogando em casa, empatar não deveria ser um motivo de comemoração nunca, né? Então mostra o nível da situação que o time chegou atualmente mesmo. Um confronto até histórico, né? Corinthians e Internacional põe no tem DVD. histórias aí. decidiram a Copa do Brasil já. Também. 2005, vale lembrar aí também, o Corinthians campeão brasileiro e o Inter foi vice-campeão. Existe uma rivalidade aí. É um confronto pesado, assim, do futebol brasileiro, isso é inquestionável. Mas eu vou muito pelo fato do Inter realmente não estar bem e às vezes é melhor você priorizar o Campeonato Brasileiro. Por mais que eu acho que o Inter vai entrar para se classificar, normal, é o tamanho com do Inter certeza. para isso. Só Mas, tem a Copa do Brasil também, né? O Corinthians então tem a consegue Libertadores. conciliar melhor. Mas o Pesolano, né? Isso, Técnico Pesolano. do Inter, tem um trabalho duro aí contra o Corinthians do Fernando Diniz. Se não divulgar nenhum áudio falso, quem sabe o Internacional tem alguma chance. Não ir para os tribunais. Assunto delicado. Vamos pro próximo, diretor, que aí foi 6-0, não teve nem chance pro Inter. Talvez o único 6-0, tá? É bem capaz. Vamos lá pro próximo. Aí, mais um Mirassol gaúcho. e Grêmio. Mirassol favorito. Muito favorito, meu amigo. Muito favorito o Mirassol. Não, o Duduzinho discordou. Eu e o Eckstein, a gente fomos com a tradição da Copa. Eckstein, Grêmio, pentacampeão. elucide aí, porque você é a favor do Grêmio também, que não vive esse momento maravilhoso também não, né? Cara, pelo histórico dele de Copa do Brasil, tudo pode acontecer com o Imortal. Ainda mais o Mirassol, bicho. Ontem ele se livrou, essa semana ele se livrou de sair da zona de rebaixamento. Saiu, tranquilo. Mas agora é outra história. São 2 jogos apenas e não tem aquilo. Se errou, vazou. E eu acredito demais no Carlos Vinícius, tá? Já vou até antecipar nosso herói. Excelente. Explica aí essa dinâmica do herói e vilão, que acho que a gente acabou nem falando exatamente, né? É verdade. Seguinte, quando acabar o palpitômetro, cada um de nós previamente escolheu um herói e um vilão para o confronto. Obviamente, o herói da equipe que a gente acha que vai ser vencedor. Então, por exemplo, nesse caso, eu e o Eckstein, a gente escolheu um herói do Grêmio para ser o cara que vai poder decidir o jogo para a equipe gaúcha. E vai ter o vilão também. O vilão, obviamente, vai ser do time derrotado. Então, nesse caso, só para exemplificar, a gente elegeu. Quem foi de Mirassol elegeu um herói ali, um jogador do Mirassol, que pode ser o grande destaque, pode ser o cara que venha decidir o confronto, e decidir um vilão, aquele que pode ser que venha estragar os planos da equipe, que queria sair com a classificação para as quartas de final. Mas então aqui, 4-2 pro Mirassol. Se assim, defenda. Não, eu acho, é como eu falei, o Grêmio tem a tradição da Copa, é pentacampeão, por mais assim que hoje em dia é difícil dizer essa questão de a camisa pesa, mas acho que o Grêmio consegue classificar ainda assim. Eu não concordo tanto com você, Dudu, porque o Grêmio vem acumulando vexames na Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado ano passado pro CSA, que na ótica do Grêmio é vexame. Não, com certeza. Veio de Caiu pro pênalti, né? Mirassol. Disputa de pênaltis até chegar Contra no o confronto do Atlético. Mirassol, E decidiu contra o em casa CSA, contra né? o CSA, né? Exato, decidiu em casa, não conseguiu ganhar. Caiu para o Mirassol, o Grêmio numa Copa do Brasil, o Mirassol na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o histórico do Grêmio, o Grêmio disputou até uma final em 2021 contra o Palmeiras. Mas, pô, esse time do Grêmio é horrível. E, assim, Horrível. O que me pega muito também é que eu acho que na Copa do Brasil se favorecem muito os times que têm força jogando dentro de casa. E o Mirassol é um time que tem essa tradição, né? Desde o ano passado, principalmente. É um time praticamente imbatível jogando na No Na casa. Série B também, né? Na Série B Pois é. anterior também. Não, e o Primeiro de Mirassol, maio.
Maranhão, isso. É, Primeiro Maranhão. O Mirassol voltou muito bem da Copa, velho. Não perdeu ainda, depois da Copa do Mundo. Já Oh. saiu da zona de rebaixamento. Vivo na Libertadores, vivo na Copa do Brasil, Só no Brasileirão. saiu da zona do rebaixamento Com uma grande campanha na E, Libertadores. e É. tem um jogo a menos no Brasileirão. só contra no o Mirassol. Flamengo, Contra o se eu não me engano, é isso. É, time viciado em surpreender, desde o ano passado vem surpreendendo, por isso que foi a minha aposta aí também. Mas vocês nesse acham confronto. que com o Mirassol lutando contra o rebaixamento, hoje a luta do Mirassol não é pra se classificar pra Libertadores nem Sul-Americano. No momento Pela é Copa contra do o rebaixamento. Brasil, É possível sacrificar a Copa do Brasil pra ir mais tranquilo no Brasileiro ou dá pra manter? dá pra manter porque o Mirassol já tá bem no Brasileiro. Já pegou, ganhou do Grêmio há 2 semanas, inclusive. Então, pô, dá pra seguir aí na Copa do Brasil. Ainda mais que agora a Copa do Brasil tá mais tranquila. É, e qualquer dinheiro entrando pro Mirassol é fundamental. Eu acho que o máximo que eles conseguirem se manter vivo, que é dinheiro entrando no caixa, é fundamental pro Mirassol, porque ainda assim não está num patamar como no Grêmio, digo De história, de né? história, e às vezes até de investimento mesmo. Grêmio, Palmeiras, que a gente já mostrou aí, enfim. Então é fundamental essa questão financeira pro Mirassol ainda. Só que é mais organizado do que o Grêmio. Em termos de ambiente. É absurdo como Justo, o Mirassol com é certeza. organizado. E o Grêmio é uma bagunça. E assim, o Windows 7 e os Pensando nessa possibilidade de sacrificar uma competição, eu diria que a Libertadores seria Com mais certeza descartável, absoluta. até porque na Copa do Brasil tem muito mais chance de ir mais longe e, justamente pela Ganhar parte uma grana. financeira, ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que não necessariamente o time vai sacrificar uma competição, mas eu acho que em algum ponto a questão física vai Vai acabar pesar, pesando. né? E aí vai ter que ser feita alguma gestão, né? Então a gente teria que esperar. Mas, por enquanto, eu acho que o Mirassol, assim, vai... Principalmente porque tem um Passar elenco mais curto, né? tranquilamente, Tem uma rotação mais curta. E o Grêmio pega 2 mata-mata seguidos. Então, o jogo psicológico também. O Grêmio jogou na última quinta contra o Bolívia em casa. E agora contra o Mirassol na Copa do Brasil. Então, missão nada fácil aí pra ambas as equipes, né? Mirassol vai ter uma missão dura e assim como o Grêmio. Atlético e Vitória, duelo de rubros negros. Rubro-negros. Duelo de rubro-negros. Rubros negros. 4-2 para o Atlético Paranaense, equipe já campeã da Copa do Brasil. Quem foi de Vitória? Eu e Guilherme tem uma opinião forte aí pelo Vitória, não tem? Qual a sua Não, opinião, eu Zé? tenho total aversão ao Vitória por motivos É pessoais, né? Mas eu vejo o Vitória forte. O Atlético faz um grande ano em 2026. Isso inquestionável. Agora o Vitória decide no Barradão. E no Barradão o Vitória esse ano tá muito forte, velho. Tirou o Flamengo lá, reverteu um resultado contra o Flamengo. O primeiro jogo foi 1-0 no Maracanã e o Vitória faz 2-0 no Barradão. Me parece um jogo altamente equilibrado. Duas equipes que são fortes dentro de casa. Agora o Vitória me passa a impressão que tem um pouquinho mais de vontade. Até porque o Atlético tá bem no Brasileiro e deve seguir bem e brigar por vaga na Libertadores. O Vitória tem na Copa do Brasil um caminho bem para fazer uma competição talvez histórica. A melhor campanha do Vitória acho que é 2010, foi vice-campeão contra o Santos, o Neymar. até. Vitória tá na Sul-Americana, Não pegou. Só Vitória e Inter não pegaram vaga no passado. mas o Atlético também só joga O Brasileirão e e a Copa do Brasil. Porque veio da Série B. Pô, tem que se destacar essa campanha do Atlético Paranaense aí, vindo da Série B. É um time extremamente tradicional, né? Mas vir da Série B é muito complicado nesses níveis hoje em dia pra estar como ele tá no Brasileirão. E E aí, eu acho- assim, de cara lá, lutar pelas cabeças é complicado. E eu penso assim que o time que o Jair Ventura conseguiu montar no Vitória com jogadores talvez desconhecidos, ele traz uma força muito... O Jair Ventura sabe jogar Sim. nesse estilo que o Vitória tá fazendo. Uma equipe que perde muitas vezes pro time mais forte, agora consegue equilibrar jogos contra equipes igual o Atlético Paranaense. Então acho que o Vitória tem condições de passar. O Guilherme falou da força dentro de casa, tomou recentemente um 4-0 do Palmeiras extremamente polêmico, é justo mas dizer. foi o Palmeiras. É justo dizer, contra o Palmeiras. E outra mas- competição também, né? Brasileirão, É. uma coisa, E o- Copa do Brasil é outra. Ali o Vitória já estava Já tava estabilizado. E olha, eu acho bom lembrar que se Vitória eliminou o Flamengo. Se o Flamengo passa, era outro Atlético Paranaense contra... Eu nunca vi um confronto pra ter... Sorteio aí. Eu nunca vi um confronto pra ter tanto Quem em Copa do passou, Brasil. passou, meu amigo. Não quer ficar remoendo, né? Não quer- Já Não, aconteceu, o importante Vitória é destacar a campanha teve do mérito Vitória. total Pra caramba, né, de passar pelo Flamengo, principalmente pelo que desempenhou em casa. O Eric provavelmente vai estar ali nos potenciais Heróis. aí do Guilherme e do Dudu, é bem possível, fez um golaço contra o Flamengo.
um jogador que tem uma batida de bola diferenciada mesmo. Mas eu acho que o Atlético é um time extremamente copeiro também, sabe? Por isso que eu fui pelo lado do Atlético. Eu acho que vive um momento bom, Viveiros é um bom jogador. De uma maneira geral, o time vem desempenhando muito bem, o que surpreende por conta da situação da Série B. Mas é um time que está acostumado a jogar a Copa. A torcida já conhece o clima de Copa também. Acho que isso que vai ser o fiel da balança aí pro confronto rubro-negro aí dessa Copa do Brasil. Vocês não enxergam talvez como mais equilibrado dessa fase? Não, acho Talvez que não. não mais, mas ali top 3. Não, tá com não, certeza sim, entre os mais, Não, entre os pode mais depender equilibrados. pra qualquer um dos lados. Mas né? assim, eu fui pelo mesmo ponto do Fernando. Eu pensei muito em ir com a zebra, né, nesse jogo. Mas eu acho que o ponto do Atlético, tanto ser muito forte dentro de casa quanto ser copeiro, ele pega muito porque em temporadas que o Atlético tava mal, ele conseguiu ir longe ainda na Copa Ano do passado Brasil. ele É verdade. chegou nas quartas É verdade. da Copa do Brasil, estando na Série B. Acho que ele foi eliminado pelo Vasco, né? Ele elimina o São Exato, pro Vasco nos pênaltis, se não me engano. E eu acho que na Copa ele elimina o São Paulo, né? Isso. Se Só não não sei me se ali era oitavas ou quartas de final. Não lembro também. também. Mas acho que na temporada que ele tá, assim, voltando, eu acho que o ideal é fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, até porque é a busca por uma vaga na Libertadores, né? Então pode vir tanto pelo Brasileirão quanto pela E Copa do lembrando Brasil. que o vice-campeão da Copa do Brasil vai Vai pra receber pré-Libertadores. Que eu achei uma patifaria. Pô, premiar vice-campeão é foda. Quando é no Brasileirão, beleza, que é pontos corridos. Agora na Copa do Brasil, achei muito paia. Acho válido, mas É tipo, esse jogo é que você premia o vice-campeão com praticamente a mesma coisa do campeão, com 2 jogos a mais porque ele vai pegar pra Libertadores. Não, pré-Libertadores é Pô, é. completamente, você já tá numa fase de grupo. Mas, por exemplo, Guilherme. se o vice fosse pra Sul-Americana, beleza, que é uma competição de um nível abaixo. É Série B da Libertadores. Eu acharia mais justo. Agora, Libertadores, os dois é. Mas Não, mas uma pré-Libertadores, você vê o Bahia. O Bahia tava numa pré-Libertadores, cadê o Bahia na Libertadores? São 2 jogos que você, se Mas você pra não mim ganhar... tem mais mérito quem acabou. foi pelo Brasileirão. E vai acabar nem interferindo, Então, porque provavelmente o finalista vai... Mas é justamente essa questão, a vaga vai pro Brasileirão, se o finalista já tiver a vaga garantida. Exato. É muito provável que não vá mudar em nada. Exato. Mas eu acho válido porque a gente tem uma cultura de achar que o vice-campeão, ele é o pior dos melhores, né? Coisa de brasileiro. O Vasco a gente estaria tem na essa pré-Libertadores, cultura, né, Exatamente. E É. isso faz uma diferença e acho que até premiar. Porque você chegar numa final de Copa do Brasil é um grande feito, pô. Mas penso que ainda a Sul-Americana cabe mais ao vice-campeão. Aí você vai estar garantindo pro vice-campeão uma competição nacional, internacional, ela vai estar garantida. Numa pré-Libertadores, ela não vai estar garantida. Se ele perder como o Bahia perdeu, ele vai seguir a vida dele sem uma competição internacional. Pô, e Exato. todo mundo melhor joga você premiar Sul-Americana. o vice pela Sul-Americana. Todo mundo Eu joga penso- Sul-Americana. Todo mundo esse é o joga, ponto, exatamente. Hoje em dia... Porque foi o quê? Foi Mas o Vitória não chega de na dois, final. também, de né, 2 times, de outros vários que estão jogando, que estão até hoje na... Ainda não concordo, ainda não... Bem, a gente entende a sua Paciência. opinião, mas a sua opinião Alô, é Sam uma Michel, merda, não, tô Sam ligado? Michel, discuta aqui o rapaz É. que ele quer ouvir você. Ó. Atlético e Juventude, acho que o primeiro Inacreditável, confronto que dá um empate, equilíbrio. hein? E aí, Leonardo Leão, o que é que você tem a falar pra ter ido de Juventude nesse confronto e não com o Galo? Cara, vai surpreender, velho. Juventude tá indo bem na Série B. O Galo Mineiro também tá vivendo um momento de recuperação na temporada, tá indo bem, venceu o Palmeiras esses dias. Mas é o Juventude, cara. Costuma também pregar algumas peças assim em alguns clubes assim ao longo das competições, seja o Brasileirão, seja a Copa do Brasil. E eu acredito que vai surpreender. Tá indo bem na Série B e vai também bem na Copa do Brasil. E você, Ex, foi de Galo e aí, Dito isso, qual o porquê? 2x1 Vai, pro Sidney. Galo. Caralho. Depois bota a foto do Sidney aí também. Cara, eu fui pelo Atlético para o seguinte. Só pela vantagem de estar na Série A. Não vou mentir. Eu vou tô sendo bem honesto. Eu acho que vai ser um 2x0. Prezamos pela honestidade. Cara honesto. Sofrido. Mas vai passar. Eu acho que é O um... negócio é que quando for pro Alfredo Jaconi, meu amigo, é problema. E decide jogo, lá. Jogo difícil, cara. Jogo difícil. Por isso que eu também apostei no nosso querido Juventude. Guilherme, você que apostou no Juventude também. Não, o Atlético é altamente favorito, disso não tem nem como discordar, mas o Juventude é uma equipe altamente consistente em 2026. Ele, beleza, tem o Barbieri, que não é um treinador que eu gosto tanto assim, mas ele é um cara que sabe montar bons times, principalmente quando há limitações de Sabe formar mesmo? elenco. No Vasco ele não tinha essas limitações Só no Vasco. também. Passou aqui pelo CSA, inclusive, Passou Barbieri. também pelo Atlético Paranaense há pouco tempo. O Juventude, ele tira o São Paulo
da Copa do Brasil, com a possibilidade de ter atropelado. O São Paulo foi 3-1, acho. O Juventude jogou muito contra o São Paulo na fase anterior. E o Atlético, dos times da Série A, pra mim, ele é tão inconstante que ele é um potencial provável eliminado para um time de Série B. Se fosse Palmeiras e Juventude, se fosse, sei lá, Corinthians e Juventude, eu não acreditava tanto. Mas o Atlético é uma equipe altamente inconstante e tem total condição de cair para um Juventude, decidindo, como o Léo disse, no Jacone. Então, Eu acho dá pra que sonhar o Juventude. para por isso que eu fui. um sonho do Juventude, esse confronto passa muito por esse jogo de ida. Porque se o Juventude consegue segurar lá na Arena MRV, o Atlético, mesmo que seja uma derrota por 1-0, Sim. ele entra muito vivo, até porque vai ter Contra a o São atmosfera Paulo do ele Jacone. perde o primeiro jogo também. E vira no Jacone, exatamente. Então, acho que isso que vai pesar. Caso o Juventude queira sonhar, para você, o Léo Leão e o... Não tô conseguindo ver aqui. O Fernando conseguirem cravar essa classificação de Juventude, acho que vai circular muito por esse primeiro jogo. Caralho, vocês levantaram uma treta aqui tão grande. Deixa eles brigar aí, pô. Assim, o Juventude atualmente é o vice-líder da Série B, né? Antes do confronto, desse primeiro confronto aí, é um time que está bem regular na Série B, inclusive. Você não vê ele fazendo grandes atuações, mas também ele tá ali sempre. É um time consistente. tradicional, é um time tradicional de Série B, né? Vamos combinar, né? Que Série B, sempre Série A, oscila, né? exatamente. Aqueles times tradicionais de Série B que você vê um momento na Série B, daqui a pouco tá na Série A, aí às vezes consegue ficar mais um ano na Série A. É um time já mais consolidado assim no cenário nacional, nesse quesito assim de dividir entre a Série A e a Série B. O Atlético, eu acho que ele está passando por um momento de reformulação de identidade, assim, perdeu o Hulk, né, foi pro São Paulo, querendo ou não, o Hulk era uma liderança, Fluminense, desculpa, era uma liderança do grupo, a principal liderança do grupo, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de gestão do próprio grupo, assim, né, e eu acho que isso influencia. É a zebra, para mim é total zebra, o Atlético Mineiro é total favorito. Mas o Juventude é campeão da Copa do Brasil de 1999. Ganhou do Botafogo, inclusive. No Maracanã, eu acho. Eu tenho a impressão que sim. Não era então, nascido, perdão. Eu já era. Pra você ver aqui quem não é Enzo, né? Entendi. Então acho que até por essa tradição, por ser um time mais consolidado no cenário nacional, tem um bom time. Eu acho que o Juventude pode surpreender. Dos confrontos, assim, por mais que a diferença financeira seja grande, né, entre o Atlético e Juventude, eu acho que o Juventude pode fazer uma graça aí. Suspeito que a dívida do Atlético seja maior do que a do Juventude. Com certeza absoluta. Eu acho com que é o certeza time que absoluta. mais pode se aproveitar desse fator casa. Juventude. É o confronto assim que apesar de existir uma disparidade entre os times, o Juventude é o time que mais pode usar o jogo em casa realmente a seu favor, principalmente já que decide, né? Eu não acho tão distante assim, eu acho que, principalmente comparando a Palmeiras e Fortaleza, né? A zebra é muito mais provável aí nos confrontos entre Também acho. Série A e Série B. Mas o Atlético é um time que vem chegando longe nas últimas Copas do Brasil, né? Vem tentando E buscar... Sul-Americana também. Sim, é um time que vem, assim, tendo essa tradição jogando as Copas, né? Então, eu acho que o Atlético acaba passando. Acho que vai ser um confronto complicado, principalmente decidindo lá na Freire Jacone, né? É muito provável que o jogo vá ali para os minutos finais tensos, mas eu acredito que o Atlético acaba passando ainda. Vai ser um bom jogo. Vai ser uma série muito boa de se ver aí, Atlético Mineiro e Juventude. Santos e Remo, 4-2 pro Santos na nosso palpitômetro. Eckstein e Cauã de Remo, eu, Microfone, Guilherme... Dudu. Caramba, diretor. Não, desculpa, perdoe-me. É isso aí, tem que cobrar mesmo. Os caras Perdoe-me. Tem que saber Sem falar na perdoa, frente do Ex, sem microfone. perdoa? Agora sim, continue. Valeu. Nem me perdoa, então, beleza. Calma, Ex. Guilherme Nobre, Leonardo Leão e Fernando Paiva de Santos. E aí, pessoal, considerações aí sobre esse confronto? O Santos é o Neymar, porra. Não, pelo amor de Deus, Fernando. Tem mesmo. Então eu aposto no clube do Remo, pô. Não podia perder essa chance, gente. Mas vou começar aqui falando do Santos. E o Remo tem o Aleph Manga. É verdade, E é a verdade. Pikachu, meu irmão. Eu acho que a esperança do Santos de ter alguma coisa boa nesse ano é a Copa do Brasil. Ele ainda está vivo na Sul-Americana, né? Vai pegar o Macará. Pode ser que seja uma competição que o Santos ainda consiga ir além, mas fato é que o time não vai conseguir se manter
bem durante essas 3 competições. Alguma hora Vai a ter conta que vai alguma chegar. sacrificar. E eu acho que, assim, pelo confronto, conseguiu pegar o Remo, que é um time que tá oscilando também na Série A, é um time que chegou na Série A esse ano, depois de vários anos, depois de muitos anos. Eu acho que o Remo, querendo ou não, vai ter que dar um holofote maior à Série B, à Série A, desculpa. Eu acho que o Remo precisa canalizar as forças no Campeonato Brasileiro, porque é uma oportunidade muito boa do Remo conseguir continuar na competição. É difícil, a gente sabe que é. Tá bem vivo agora até, né? Tem um caminho. O Santos está até mais complicado assim do que o Remo, na minha opinião. Mas acho que na Copa do Brasil é uma competição boa pro Santos, perdão, conseguir ir além, né? E é um time que tem boas peças. Eu falei aqui do Neymar, lógico, não tão, que é um jogador que pode desequilibrar, a gente sabe, né? Mas tem outras peças, né? Gabigol, eu acho que vai até aparecer aí alguns que podem desequilibrar no herói e vilão. Então acho que o Remo vem como azarão mesmo e o Santos vai confirmar esse favoritismo. O primeiro jogo é na Vila Belmiro e o segundo no Mangueirão. Confere? Isso. Acho que isso pode ser um fator perigoso pro Santos, mas acredito que o Santos consiga fazer um resultado já na Vila Belmiro e chegar no Mangueirão já um pouco mais tranquilo. O desafio do Remo vai sair vivo da Vila Belmiro. Eu só não vejo o Remo como azarão desse confronto. Pra mim também é um confronto. Se o Remo ganhar, ele é zebra? Não. Acho que talvez seja Pela mais... fase gente, ruim do acho que Santos. Acho que talvez Sim, seja o gente. confronto mais equilibrado. Discordo também. Não, Pra mim, o confronto mais equilibrado ainda vai aparecer. o Remo, ele volta bem da Copa do Mundo, ele ganha do Vitória, por exemplo, que a gente considerou o Vitória Atlético equilibrado. Que o Vitória também é a zebra do Atlético, contra o Atlético. Não penso assim. Mas o não. Atlético é um time muito melhor do que o Santos. O Justo, Vitória é mas melhor o que o Santos. Vitória é zebra contra o Atlético Não Paranaense. cara. Não, mas Não o é. Vitória e Santos. Qual seria seu Então palpite? o Atlético é a zebra contra o Vitória. Não, zebra é equilibrado. É equilibrado, não tem zebra. Qual seria seu Da mesma palpite forma. entre Vitória e Santos? Eu iria de Santos, com certeza. O Vitória prova o contrário em campo. Bicho, a verdade é a seguinte: Santos de Neymar vai acabar com o De Remo. Neymar. Excelente. De Neymar. Excelente. Mas Vou eu aqui, acho- ó. Joga aqui pra mim, Vai. Diretor, vou abrir as aspas aqui do Léo, tá? O Santos do Neymar vai amassar o clube do Remo. Sabe o engraçado? O Neymar Zete tá no mesmo lugar que o Neymar fica, no banco de reserva. Fernando, Oi. De quero novo? dar uma aspas também. Ah, tá, manda. Vai, diretor, Vai, manda aí. O Santos vai cair que nem ano passado. Que nem foi contra o CRB apenas. O azarão tá vindo aí, viu? Ah, Tá bom. mas, pô, de Santos... Mas o Papão pode ser duas. Tudo bem, mas Não. muito bem É lembrado. que não é bem-vindo no Pará. Muito, Belém do Pará. muito bem lembrado pelo ex. O CRB eliminou o Santos ano passado, tanto que o Neymar jogou aqui no Repelé. Tivemos a oportunidade dele aqui. Eu apostei no Santos, mas é porque se trata de um confronto equilibrado. É. O Remo Sim. decidindo em casa, o Remo pegando um Santos esfacelado, o Remo pegando um Santos que hoje não tem nenhuma definição total de qual é o seu time Bicho, se titular, você acha que o não Remo é- tem condição de passar. Se você pô. acha que é um confronto equilibrado e o Remo vai decidir em casa, tu devia ir pelo Remo, então. Pô. Não necessariamente. Assim, o Se Remo você não... acha que não é zebra, se você acha que não é zebra, É pra mim equilibrado, qualquer o Remo um. tem total, tá muito mais favorecido no confronto por decidir em Sim. casa do que o Santos. Mas não necessariamente significa que ele vai passar. Pode ser um equilibrado que vai pros pênaltis. aí E nos assim, pênaltis. o Remo é uma equipe que joga sem pressão também. O Santos, ele tem a o Remo responsabilidade. não tem nada a assim, perder. O Santos faz Altíssimo. muito tempo que ele não briga por nada. Mas o Então a Santos tá torcida acostumado a com jogar o sob Neymar, pressão. teoricamente, seria a chance de brigar alguma coisa, como o Guilherme falou. É a melhor chance do Santos na temporada. E outra coisa, poxa, o Remo, beleza, ele pode não ser a equipe mais forte do Campeonato Brasileiro, está entre os mais fracos. Ele tirou o Bahia na fase anterior, pô. É relevante, Bahia ele que ganha. também gosta de dar uma pipocadazinha. Ah, na Copa do Brasil, o Bahia nunca chegou nas quartas. Então, pô, o Remo ganhou os 2 jogos contra o Bahia, beleza. Ali ele era azarão, com certeza. Aí você pega o Remo, que já conseguiu uma classificação desse nível, e pega uma equipe ligeiramente mais fraca que o Bahia, tem um certo equilíbrio. Os dois brigam pra não total. cair, pô. Discordo, total. craque. Qual Discordo. a briga do Santos no Brasileirão hoje? Não, eu concordo, só que a gente tá falando de Copa do Brasil, não é Brasileirão, irmão. Copa Mas do aí Brasil é é o outro parâmetro que a gente campeonato. tem. Não, mas a Copa do Sim. Brasil é outro campeonato. A gente vê vários times que ficam quase morrendo no Brasileirão e na Copa do Brasil é outro contexto. O Vasco mesmo foi finalista de Copa do Brasil e quase foi rebaixado, pô. Chamado de quase competição. rebaixar não exagero. Foi quase, brigou contra o rebaixamento. Flertou.
Flertou com o rebaixamento. Em Deu uma respirada no final da competição só, pô. Mas se você vê a campanha do Vasco na Copa do Brasil, você fala, não, então esse time foi... Mas aí- brigou nas cabeças lá no Brasileiro. Não Mas foi, aí é mais pô. pontual, concorda? Não, eu acho que tem vários exemplos onde o time vai mal no Brasileirão e na Copa do Brasil, ou na própria Libertadores, vai muito bem. São competições distintas. É lógico que a gente vai fazer já fizemos aqui, inclusive, um parâmetro com relação à campanha do Brasileiro para saber como é que o time chega. Mas Copa do Brasil é uma coisa, Brasileirão a é gente outra. não pode tirar um parâmetro da Copa do Brasil quando um tirou o Coritiba e outro tirou o Bahia. Eu acho que o Santos tem muito mais jogadores decisivos para uma Copa do Brasil do que o Remo, por exemplo. Exato, Copa do Brasil e por isso é pende por um isso pouco que... mais do Mas Santos, eles mas vêm sendo não é decisivos. favoritismo. Esse é o ponto. Mas tudo bem. Esse é o ponto. Não vem sendo decisivos no Brasileirão, eu concordo. Mas o Santos, em questão de Copas, tem muito mais jogadores para desequilibrar do que o Remo. Justo, E eu o concordo com você. Pikachu? O Pikachu que Pikachu fez o gol na Copa do bateu o Nordeste. pênalti do na título Copa do do Fortaleza, Nordeste, na Copa do exatamente. Nordeste. Eu concordo com Contra o você. CRB O aqui Santos no realmente tem Pelé. essas peças, mas eles já não estão desempenhando tanto assim para considerar o Santos um super favorito, um favorito. Eu nunca Pra falei mim é que era o super equilibrado. favorito, mas para mim o Remo é a zebra. Pra mim é equilibrado, mas pende mais pro Santos. Por isso que eu apostei no Santos. Justo. Mas você, se eu não me engano, o Rony já jogou no Remo, né? Tem uma Talvez. Pô, memória jogou no disso. Atlético, eu lembro do Atlético Paranaense. Eu tenho uma leve Não, mas memória. não me recordo. Eu tenho uma leve memória que ele jogou no Remo, então por isso Rony vai ser a O herói. diferencial, é. Eu acho que, inclusive, a proposta de vir com herói e vilão é porque a Copa do Brasil dá essa margem. Porque É tem cruel, os né? jogadores que vão desequilibrar pro bem e também tem os jogadores que desequilibram pro mal, né? Então, a proposta é essa. E aí eu enxergo um favoritismo em alguns times, jogadores que têm a capacidade de desequilibrar. Então, por isso que eu trouxe esse ponto aqui do Santos e acho que é por isso que mas daqui a pouco a gente vai falar dos heróis e dos E o vilões. massa foi que vocês dois foram de Santos e ficaram se discutindo aí. É verdade, é verdade. Ah, vamos pro próximo O carro confronto. foi de Remo e nem falou. Olha, eu acho, vocês tinham falado que, não lembro se era Santos e Remo, era o confronto com maior Palmeiras disparidade. e Fortaleza. É, Palmeiras e Fortaleza, mas eu acho que esse também é um forte candidato a ser assim, um confronto mais tranquilo. É aí porque pra- o pra- Chapecoense tá na Série A, né? E o Cruzeiro tá mas- instável. É, mas aí decidimos em casa, pô, é fazer o básico lá na Arena Chapecó e... O cadenciando, Rony já jogou no Remo, né? tá? Só Então pra vai confirmar Lei aqui. 2 vai cantar então. Cruzeiro 6-0 aqui no nosso palpitômetro. Ele, inclusive, é do Pará, o Rony. Verdade. Começou no Remo. Então ele vai fazer a comemoração dele, vai dar Sou daqui mesmo. 6-0. E aí, Guilherme Nobre? Não, o que você tem a Cruzeiro extremamente copeiro. O Arthur Jorge mostrou ser também extremamente copeiro quando estava no Botafogo. O Cruzeiro ainda está se encontrando, mas a Chapecoense está numa fase muito ruim. Inclusive, Chapecoense tirou pontos do Santos de Neymar no Brasileirão. Quase ganha o jogo na Vila Você não Belmiro. para de pensar no Neymar, né? Eu estou desconcertado. Desde com a esse cara Copa ainda, chamando Santos de desde a favorito. Copa você pensando no Neymar, cara. Deu um sossego pra ele. Mas, Ele botou o Santos, né? mas Cruzeiro é bem favorito. Chapecoense, infelizmente, mais um ano difícil de Série A, né? E assim, vai ser, de certo modo, uma grande decepção se o Cruzeiro, por algum acaso, cair nesse momento da competição. Ah, eu adoraria o Cruzeiro caindo agora nesse momento da competição. Não, Eu quero Meu time já não que tá, velho, eu quero que eu se quero que a lasque. competição seja o mais difícil possível, os maiores Quero que estarem passando Quero que a aí, final seja Juventude. pra Chapecoense. complicar ele na briga do Brasileirão e de outras competições de Libertadores também. Eu espero que o Cruzeiro se complique bastante. Mas é um poupa-tempo aí, né, velho? É. Eu só queria trazer um ponto que eu acho legal da Chapecoense, é um time ali, você vê no escudo, 1973, é um time recente. E figura aí sempre nos principais cenários aí do futebol nacional, já foi campeão de Sul-Americana, já jogou Libertadores, naturalmente. Acho que é bem legal, um time simpático a Chapecoense, apesar de não viver o melhor dos momentos. Mas Eu acho que é um seria favorito. aquela zebra que todo mundo ia gostar de Gostar ver, de né? ver, né? Mas é muito complicado também. E se eliminou... Ah, não, perdão. Eu pensei que tinha sido elas que tinham... A Chapecoense tinha eliminado São Paulo, mas foi o Juventude. Então... A Chapecoense tirou o Botafogo. Ah, então, se tirou o Botafogo, não dá pra... O Não Botafogo deixar de bem, sonhar com bem eliminar o estável. Cruzeiro. E o dia É, desse mas- Botafogo ganhou do Cruzeiro em Minas também, né? Botafogo que já foi treinado O futebol Arthur tem Jorge. dessas. É. Dá pra sonhar a nossa Chape aí, mas o Cruzeiro amplamente favorito. Mas top 3 mais desequilibrado. Sim. É o segundo mais desequilibrado, eu acho, depois do Vamos Palmeiras pro e- próximo confronto aí, meu diretor. Ou esse foi o último? Segura aí. Não, pô, Não. falta esse aí, pô. Qual pra é o mim- texto? Carioca, Eu 3... fiquei surpreendido com os palpites aqui.
que Leonardo Leão Foi está no demais. Vasco Ele quer e zicar Guilherme o Vasco, Nobre né? está no Fluminense. Quer zicar o Fluminense. Fernando, Mas é óbvio, é muito óbvio. O Fluminense é freguês do Vasco, pô. Isso é verdade. Isso precisa Esse é um ser ponto. dito. Isso precisa ser dito. O Fluminense tem um histórico bem desfavorável Eu, contra o Vasco. eu Não, não gosto de botar explique, muito, por favor. eu não gosto de botar na análise esse negócio de freguesia e tal, porque é um recorte muito amplo. É quando você vai discutir com um cara, você é Vasco, você é Fluminense, você vai discutir, freguês, não sei o quê. Vasco, na última vez que enfrentou o Fluminense na Copa do Brasil, tirou o Fluminense. Mas Ano passado. Exato, na semifinal. Foi. Só que esse ano o Vasco tá altamente instável também. Altamente. Quando o Vasco teve estável nos últimos Ano 20 passado, anos. ele fez uma Copa do Brasil estável. Foi uma boa Copa do Brasil do Vasco. Mas o Fluminense é um time mais inteiro, fez um grande jogo contra o Bahia. Não ganhou, mas pra mim dominou o Bahia no jogo lá pelo Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, infelizmente é um time melhor o Fluminense hoje. Na época do Dinamite, talvez, a gente conseguia ter mais Caralho. Quando ele jogava. Respeita o Fernando Vasco da Paiva, Gama. Tem você equilíbrio, como mas único o Fluminense carioca não. dessa mesa, fale o que é que você acha sobre esse confronto. É... Discorra. Ele quer que os dois se lasquem. Tem como isso acontecer, mas não tem como. Eu apostei no Fluminense porque é a mesma linha do que eu falei do Santos. Eu acho que o Fluminense tem jogadores que podem desequilibrar mais o confronto. Acho que vai ser Pra mim é o confronto mais equilibrado. Alguém tinha falado, acho que esse é o confronto mais equilibrado, mas pra mim esse é o mais equilibrado porque se trata de um clássico. O Vasco não vive o melhor dos momentos. Eu concordo. Mas é um clássico, gente. E o Vasco, por mais que o Guilherme discorde dessa questão, desse retrospecto, eu acho que isso entra em campo em alguns momentos. Eu acho que esse entra em campo principalmente nessa preparação, no clima, no quanto você acredita. O torcedor do Fluminense, o Fluminense está remoendo aquela semifinal que o Vasco passou. E eu acho que o Fluminense, por ter jogadores do gol ao centroavante que podem desequilibrar mais, eu acho que o Fluminense é um pouco mais favorito. Mas numa régua aqui, pra mim, que eu botei o Fluminense, mas é um 51-49. Eu acho que é esse tipo de equilíbrio. Se puder descer ainda um pouco a porcentagem para botar vírgula, eu acho que é isso. É um confronto muito parelho. Botei o Fluminense porque tem Fábio, tem Hulk, tem Thiago Silva agora que tá voltando, Germancano. Detalhe, o Germancano... Lei do ex. Lei do ex, Mas pô, lei do ex é a Thiago única lei que Silva- funciona Thiago nesse país. Silva que entrou no último jogo, ele entrou aos 40 minutos do primeiro tempo e saiu saiu aos ainda no 16 do segundo segundo tempo. Jogou 23 minutos. Não Só tinha pra essa aquecer, só pra informação. aquecer. Mas eu acho que o Thiago Silva seria mais um jogador para decidir, mas acho que tem outros também que podem desequilibrar pro lado do Aí Fluminense. tocando neles. Que isso? É um divisor de águas pro Vasco esse confronto. Se ele passa Pode embalar, né? em bala, se cai, é focado E no assim, Brasileirão. um e- clássico- Se ele passa, confirma a freguesia. Não tem pra onde. Porque o Vasco, nessa fase, o Fluminense lá em cima, ser eliminado desse jeito, pô, freguês demais, não é verdade? Lá em cima, o Fluminense já esteve melhor e perdeu mesmo assim. Eu acho que a freguesia é um fato. Eu discordo muito do que o Guilherme falou, de que não gosta de botar o retrospecto em campo. O Vasco, principalmente, é um time que claramente ele tem times que ele entra se sentindo melhor e tem times que ele entra se sentindo pior. Contra o Corinthians, por exemplo. Exato, É um fato isso. Não só pela final da Copa do Brasil ano passado, mas o Vasco ficou, acho que a maior sequência sem vencer um time entre times da Série A na história. Foi entre Vasco e Corinthians. E contra o Fluminense é justamente o contrário. O Vasco entrando em campo contra o Fluminense, ele sempre parece que ele entra justamente se achando melhor. E o Fluminense fica com essa pressão de, preciso tirar a freguesia. Dessa vez a gente é melhor, dessa vez a gente vai ganhar. Pra mim, é um confronto, como o Fernando falou, equilibrado. Vai ser um confronto, assim, provavelmente decidido nos últimos minutos ou com um gol de diferença. Mas pra pênaltis. mim... Pra Queria mim, que o fosse pros Vasco pênaltis. não é eliminado de jeito nenhum nesse confronto. Assim como não foi nos últimos na Copa do Brasil com o Fluminense. E assim, o Vasco na- cresce, né, contra o Fluminense. Isso é impossível discordar. Mas ainda vejo que o Fluminense vai ter uma pequena vantagem pela qualidade. Inclusive, do time. esse ano o Vasco contra o Fluminense no Brasileirão, né? Contra o Renato Gaúcho. Fatídico jogo que o Fluminense abriu 2-0. Exato. E o Vasco virou 3-2, que eu cravei que o Vasco de Renate iria virar aquele O jogo. Vasco do Que nem Renato está vai mais ter no- condições Tava de virando classificar. alguns jogos ali com o Renato, É. né, nessa Palmeiras, época aí. mas Renato que não está mais no Vasco Mas da é como Gama. eu penso, o Vasco do Renato tinha mais condições. Na minha visão. O Renato, por si só, é um técnico mais copeiro. Mas eu acho que principalmente por ser um clássico, que naturalmente o favoritismo já fica um pouco de lado quando se trata de clássico. E um clássico numa Copa
que a Copa permite isso, de que o time que não é ali no papel o favorito pode desempenhar melhor, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. Tô Muito puxando aqui equilibrado. mesmo que eu perdi ele. No Fluminense. Fluminense. Ainda acho que... Dito isso, ganhar. falamos dos 8 confrontos. Confere, produção. Isso aí. Eu confesso. Os 8 Os oito confrontos, os 8 confrontos. Eu queria que vocês falassem, qual é o maior confronto dessa Copa do Brasil? Ah, dessa fase? É. Fluminense e Vasco, tranquilamente. E, falando de confronto, Não, Fluminense e não Vasco, necessariamente o mas o tamanho confronto dos em si, mas o tamanho dos clubes. Porque temos um Corinthians e Internacional. Pra mim essa é a briga entre Fluminense e Vasco, Corinthians e Inter. Eu acho que ainda Você fica ainda acha com que é o mais Vasco e Mas Fluminense. Fluminense? falando, acho que por ser equilibrado, assim, entre os times, o confronto, tipo, o clássico, ele acaba sendo o diferencial pra dizer que esse é o maior jogo, sabe? Eu vou de Corinthians e Internacional pensando na competição, porque eles já decidiram a competição em 2008, se não me engano. E o Corinthians foi campeão. Então, pensando em Copa do Brasil, vou de Internacional e Corinthians. Eckstein, você aí, pra você, qual é o grande confronto dessa Eckstein fase de e Léo, oitavas? Primeiro 2009, eu acho. Então, né? vou de Vasco Fluminense. Show. E você, Léo? Vou com o X. Grande jogo aí. Vasco Fluminense com certeza vai ser o mais assistido. Então, Não, de fato o confronto é o maior, mas entre os times, assim, eu acho que Internacional e Corinthians é o maior Qual é também. o confronto com times que tem mais páginas no Instagram? Né? Um salve pro Bruno Só- Henrique. Se quiser vir pra cá participar do Vaza, fica à vontade, tá? Vai ser bem, Só uma muito correção. bem-vindo. 2009, a final Corinthians e Internacional, que o Corinthians é campeão. 2008 é Corinthians e Sport. O Sport foi campeão, o único título nacional do Não. Sport. Não, vamos É. pros heróis e Vamos pros vilões. heróis e vilões aí, 30 diretor. minutinhos pra gente trazer esses heróis e esses Muito vilões. bom, a gente Pois tem é. que falar quem botou quem aí, né? Eu fui de Pavão. Tomei esse Tomazella distraído aí, jogou no Vai CSA, ser o titular, Tomazella. inclusive, contra o Grêmio. Ah, Porque é? o Muralha tá machucado e o Walter tá suspenso, se não me engano, é no Brasileirão, alguma coisa desse sentido. Então você não garante que ele Não vai garanto, não garanto. só- Perdão, torcida do Mirassol. E só pra Os 10 reforçar o torcedores. que a gente já tinha explicado previamente da questão dos heróis e vilões. Confronto Mirassol e Grêmio, 4 de nós fomos com Mirassol classificado e 2 foi com Grêmio classificado. Então dá pra ver ali, ó, candidatos a heróis, tem 4 jogadores do Mirassol e 2 votos ali pro Carlos Vinícius, que representam os 2 votos que foram a favor do Grêmio. Só tem o Carlos Vinícius no Grêmio. Inacreditável como esse time é ruim, fazer o quê? velho. Mas Se o ele cara sair, acabou. o cara Exato, morreu o Grêmio. Cheira a pô. gol, pô, não tem jeito. Eu coloquei o Kahneman como candidato a vilão, Eu não sei nem se ele joga. pensando que ele pode ser expulso, porque é um jogador bem propício a ser expulso nesses tipos de jogos. E que tem que fazer a menção honrosa ali, é o King Naldo, cria aqui Alagoano, de Alagoas. Não sei quem foi que colocou ele herói. Eu coloquei o Walter, achando que o Walter ia jogar numa possível disputa de pênaltis. É, justo. É um jogador que cresceu jogando pelo Mirassol, inclusive. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Só que o quem Pavão é foi o pior de- jogador da história do Grêmio. Quem é que foi de Everton com o vilão? Foi de Everton. E aí, Como por quê? vilão. Quem mais foi de Everton? Bracinho de Não, dinossauro? Acho que foi algum dos É, eu nossos acho 2 que, amigos assim, que estão no além aí. Num confronto equilibrado, a grande tendência é que o goleiro ele acabe saindo com esse papel, né? Não necessariamente ele vá ser o vilão Quem de colocou o fato. Everton? Mas O eu Everton. acho que o goleiro, principalmente falando do Everton, né? Que ele já foi vilão de várias outras eliminações Ele é no fraco. Palmeiras. Hoje ele é fraco. Pois é. Uma menção também ao Edson Carioca aí, que também foi como candidato a vilão e herói, meu conterrâneo aí. Um salve, um abraço. Quer vir O participar? Fernando botou ele tanto herói como vilão. Quer vir participar do Vaza também, Edson Carioca? Fica à vontade, seja bem-vindo. E acho que é isso, são bons candidatos a heróis e vilão. Acho que Não. a questão do goleiro sempre pesa também No na Copa do Grêmio, Brasil. pra galera que eu botei o Pavão, mas poderia botar elenco todo do Grêmio, velho. Porque o time do Grêmio é horrível. Fraco, fraco, fraco. Não, e detalhe, eu botei o Bruno Santos aqui, herói, e é de se elogiar a grande temporada, né? Tá entre os 5 maiores goleadores do Brasil, se eu não me engano. Fez gol no Grêmio já, inclusive. Tem 18 ou 19 gols, então é um jogador, assim, que nunca tinha se provado em uma divisão de Série A, elite. é. E ele, esse ano, foi pro Mirassol assumir essa responsabilidade Dito e vem sendo isso, muito bom. Né? Não é melhor que Alex Bruno e Mikael. Vamos pro Calma. próximo O confronto. Grêmio que tá fazendo história recente, né? Em Alagoas. Mês passado comprou o Wallace Que do isso, CRB. Verdade. 5 Maior venda Yuris do clube. Albertos. O Wallace, né, velho? Comprou o Wallace. Só esse. Zagueiro do CRB. É de um protagonista que o time do povo precisa. Mas aí o ele Alagoas- está. Yuri Alberto. Caio César, grande Alagoas. Eu coloquei o Carlos César porque Tem que aqui respeitar. de Alagoa, O meu único irmão. não alagoano. É, Botou o Alagoano. tem que respeitar. Engraçado que
pra vilões, a gente botou 2 goleiros do Inter, né? Então a gente realmente Só faltava botar o Rocher aqui também, pra ser os 3. Pra você Anthony, ver como é uma Matheus merda Cunha. o gol do Inter. Eu particularmente fui de Anthony porque, assim, Matheus Cunha tá chegando agora e tal. O Matheus Cunha faz milagres, meu amigo. Segundo Não, ele olha, na pô. coletiva. Ele disse que faz milagres, eu acho que ele não vai ser o titular desse confronto. Eu fui de Alejandro justamente também. por essa indefinição ali goleiro. no gol Meu irmão, do Inter, Alejandro né? E tem assim, quantos gols no Internacional? 1, eu acho. e assim, não acaso o Inter tá aí buscando um novo centroavante aí no mercado. Pedro Raul, né? É, Tentou Bruno. o Pedro Não. Raul. E centroavantes questionáveis que o Inter vem buscando, né? Então isso mostra a fase ali que o Alejandro vive. E assim, se o Inter tiver alguma chance, vai passar pelos pés do Alejandro. Então ele pode ser o responsável, assim, por tirar ou a chance desequilibrar, do Inter. por Pois O exemplo, é. Internacional tem um histórico ruim com o centroavante. A Valência... Pois é, ele pode ser o Ener Valencia aí desse Pô, jogo. e o que o Yuri Alberto crava contra times gaúchos é brincadeira. É, ele Já que achei é legal esse cria do cravar, Inter. né? Pois é. Cria do Inter. Eu não- seria a lei do eu- ex, a única lei que funciona nesse país. Eu vou pedir até o Léo ou o Hexa pra pesquisar quantos gols o Yuri Alberto tem contra o Internacional, que eu penso que é um número relevante até. Ex e Léo, vocês foram com quem, respectivamente, pra vilões aí? Pô, os caras pedem pro cara pesquisar. E aí Foi- depois você foi vem um com fazer cada a pergunta goleiro, né? pros caras, né? Pô, Então, pergunta os caras... Então, vilão eu fui de Matheus Cunha. Yuri Alberto. Não, pô, Ah, de vilão. não, pô, não me perguntei de diga. vilão. Ficou muito claro já, Não me Léo. diga. É que eu não enxergo. cortaram o áudio do Léo. Cortaram o áudio do Léo. Tudo bem. Passa pro É, Ah, próximo. ele foi de próximo, Anthony, Léo. porque eu e Guilherme fomos de É, eu fui de Alejandro. Matheus Cunha como vilão. Fui de Anthony, fui Boa, de boa. Léo tá comigo, então. Vamos pro próximo confronto aí pra ver quem são os candidatos a heróis e vilões. Galo e Juventude. Bom, Everson 2 vezes a herói, Marcos Paulo 2 vezes para herói, Cassier e Jandrei. Aí é vilões, Jandrei 2 vezes também, Lianco, Renan Lodi e Alisson Safira. Jandrei figurando tanto pra ser herói quanto vilão. Quem foi de... Alisson Safira que passou nos 2 clubes aqui, CSA e CSA e CRB, inclusive. Quem foi com o Jandrei de herói? Eu coloquei o Jandrei como herói. Eu apostei no Juventude como zebra, né? foi bem contra o São Aí Paulo. um time de o zebra. Passa a por um bom zebra goleiro. o goleiro tem que fazer O os jogo da milagres vida do Matheus Cunha. Tem que fazer milagre. Pra a zebra acontecer, o goleiro tem que ser o cara do time. Por isso que eu apostando no Juventude, naturalmente, sendo o classificado, eu coloquei o Jandrei aí como herói. Nunca achei o Jandrei mau goleiro. Então, eu acho que esse é um ponto até que é interessante, porque a gente fala da possibilidade do Juventude classificar pelo fator casa, mas passa muito por um bom goleiro também. E o Juventude, assim como o Guilherme falou, na minha opinião, não tem esse goleiro que é decisivo. Fala aí, meu diretor. Yuri Alberto contra Internacional são o seguinte: são 6 jogos e 6 gols. Caraca. Vou pro jogo, a Tem média é Olha, muito boa. informação, velho. Informação. Tem um hat-trick, viu? Caraca, é muito freguês mesmo. Vai Eu botei fazer quatro, o Lian como vilão, porque... Eu também. Tem grandes chances. Ele É é um jogador... desmiolado, velho. jogador... Pra ele, Inconstante. pra ele fazer um lance, uma falta assim, pra cartão vermelho com 30 minutos de jogo é... Não, se o Matheus Cunha é ou não, ele é o Beckenbauer, pô. Com todo respeito. Vamos pro próximo confronto, meu diretor? Chape e Cruzeiro. Só 2 candidatos a heróis, né? A gente foi 6-0 pro Cruzeiro. Foi. 4 vezes Matheus Pereira, 2 vezes Caio Jorge. Achei que o Caio Jorge ia aparecer mais, por isso que eu botei o Matheus Pereira. Quem? E acabou que o Matheus Pereira não apareceu. Pensando nessa lógica, né? Ah, eu acho que o Matheus Pereira tem mais capacidade de até propriamente ele ser o cara que vai dar o passe pro Caio Jorge fazer um gol. Ele Aí propriamente tu fazer acha um que gol. quem decide mais? Não, Quem mas dá o passe calma. e fez o gol. Eu tô falando que ele tem essa possibilidade, mas eu vejo também o Matheus Pereira com totais condições dele fazer o gol da Eu vitória, da acho que classificação. o Matheus é o mais desequilibrante. O Caio Jorge ele pode ser o premiado ali com os gols e naturalmente vai receber mais atenção, vai ser mais coroado como herói, mas o Matheus Pereira pra mim é o cara que tem tudo pra desequilibrar o jogo. Não que seja muito necessário ser O jogo do desequilibrado, Cruzeiro né? Mas passa por ele, né? com o Cruzeiro principalmente dominando as ações, ele vai ter que ser o protagonista. Alguém levaria Matheus Pereira pra seleção brasileira nessa última Copa? Não, acho Pra que não. mim seria assim, brigaria. É, Principalmente pensando que o Brasil precisava de tá meias. correndo por fora Sim, ainda, sim, correndo sim, por sim. fora. Bolassi ali acabou de Coitado, né? tomando 3 É um votos. famosinho, É. É a lei do ex-reversa, jogou pô. no Cruzeiro, né? Lei do ex-reversa aí. Assim, Ele botou a camisa, o né? senhor Matheus Aurélio é titular, de fato, da Chapecoense. Porque Quem botou o Matheus Aurélio, hein? Não, porque o titular é o Léo Vieira. Só que eu não sei se o Léo Vieira saiu, tá machucado. Grande O cara Leonardo sorteou o Léo. nome. Porque a Chapecoense é tão ruim, meu amigo, que eu não sabia nem
qual vilão colocar. Eu vou pegar esse goleiro aí. Eu acho que Rafael Thierry, inclusive, ex-esporte, eu acho que fez um golaço contra o Flamengo, jogando contra o Flamengo. Eu acho que ele não vai ser titular também, não. Depois desse gol contra ele não tem figurado entre os titulares, não. Mas é um bom potencial a vilão. E acho também. que o pobre Bruno Tubarão também tomou de graça. Tá uma distraída aí, Bruno Tubarão. Deve ter sido o ex. Então, Ex-sai colocou, certamente. Eu nem sabia que ele tava no Mas, pô, tem uma lógica pra escolher ele. Vá. Porque o jogo vai ser fora da água. Não é isso. Ele é novo no time, querendo ou não, e ele vai sentir. Ele vai estar se adaptando ainda. Justo. Vai sentir o Vamos quê? pro próximo, vamos pro Vamos próximo. pro próximo. Estamos já reta final já Santos aqui. e Ó, Remo. maior diferencial. É, eu acho que é o que mais tem E um leque esse de opções. rapaz Neymar como vilão. Quem foi o Eu corajoso? botou botei aqui Neymar Neymar como como vilão. Mas naturalmente, Aí você jogou o que sabe. desculpa aí, Neymar Zetos. Desculpa, Léo, Eu acho que que você tá vai aí. sofrer igual né, nossa um pouco de amiga reserva. que é. Mas assim, não necessariamente o Neymar... Ei, ele- calma aí, diretor, desculpa. A Fecha cara aqui, do- tá? a cara Fecha do aqui. Léo, meu irmão, a cara do Léo aqui resume tudo, velho. Ei, Já imagina a Quando carinha eu dele. botei, eu virei pra ele, ele fez... Caralho, É igualzinho ele. Ei, fecha aqui no Cauã que ele vai falar sobre o Neymar vilão aqui, por Não, favor. mas o ponto Tá, é, vira corta. não necessariamente o Neymar ele vai ser o responsável pela eliminação, ele vai ser o Neymar, se não fosse o Neymar, o Santos seria passado. Mas se o Santos for eliminado, ele vai ser cotado como vilão, porque ele é o principal jogador que mais se espera do Santos. Então ele tem que ser o protagonista. Se o Remo passar, é porque o Neymar, teoricamente, deixou de fazer alguma coisa. Então, pra mim, com o Santos sendo eliminado, naturalmente não vai ter outro vilão que não seja o Neymar. No máximo, Brasão, se falhar, alguma coisa assim. Eu esqueci que eu botei como herói. Eu vou olhar aqui que eu botei pro Por X. favor, redes sociais do Várzea, façam esse corte. Faça acontecer. Por favor. E quem foi que colocou... Ah, pô, fiz uma pergunta, ia fazer uma pergunta besta agora. Ah, Léo tá. Leão, foi você que botou o Neymar de herói? Ah, Com certeza. É, então... Com certeza. Mas Muito bem. impressiona Daniel. a diversidade, né? O cara É. acabou com a Chapecoense. O Remo Porra! do mesmo nível. Puta que O pariu! cara acabou com Léo. o White. Quando é que foi o jogo, Santos e Chapecoense? Quanto é que foi o jogo? Fala o Não, placar. mas calma aí Fala o placar. também. Vou defender. Ele acabou com a Chapecoense saiu Mas ele gostoso. fez 2 gols. Mas não acabou com a A Chapecoense. sorte do Santos foi o Neymar. né? Ele Beleza. salvou o Santos Ele, de perder, ele vai meu. acabar com o Remo e vai ser eliminado. no É que final. nem o Mikael no CRB. Ele faz os gols, mas a Vai defesa do fazer CRB fica 3 tomando. gols. Aí é no- complicado. Vai fazer Ele- 3 gols no Remo e o Remo vai passando. Ele não acabou com a Chapecoense, ele salvou o Santos de perder pra De não ser Chapecoense. acabado pela Chapecoense. Exatamente. Não é acabar com a Chapecoense, meu irmão. Você tá É, maluco. vou falar aqui. Eu botei Gabigol como herói. Decidiu na Sul-Americana. E Zé Ivaldo como Bem. vilão. Zé Ivaldo, que é aqui de Alagoas, é ex-Santos. Teve um episódio com o Neymar, inclusive, que o Neymar cobrou ele durante o jogo. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Então acho que. Teve é o um pênalti bom- perdido contra o CRB Exatamente, na Copa do Brasil é ano verdade, passado, é né? verdade. Cria E aqui o- de Alagoas. Um abraço pro Zé Ivaldo, nada pessoal. nada, Caio tudo pelo César, contrário. Reinaldo, Se quiser Zé participar Ivaldo. aqui do VAR, eu chamo todo mundo. Todos né? os Chamo alagoanos todo aí que estão na Copa do Deixa Brasil. aberto É. a todo mundo. Eu acho que esse foi o Mas, primeiro, foi o primeiro confronto que a gente, cada um elegeu um vilão diferente, né? Acho que sim. Por enquanto, Eu então- teria mudado. Se eu soubesse que o Rony era do Pará, que já jogou no Remo, eu teria colocado ele Como herói. como herói. Mas Mas eu, assim, eu não tinha essa informação, o Dudu Pra trouxe mim, hoje. Pra mim é o Aí tá cenário ali, Gabigol. perfeito. Primeiro jogo na Vila, sem empate. Jogo de volta no Mangueirão. Pressão. Santos precisando ali do Mangueirão resultado. entrando em você. O Neymar. Que isso, rapaz? O Neymar é um vai. programa de respeito. Neymar sendo substituído no primeiro tempo por problemas físicos, vaiado pela torcida do Remo e o Santos caindo no Mangueirão. Ei, Neymar! Tá bom já. Vamos pro próximo, meu diretor. Próximo Estamos confronto aí. Estamos na chegando reta na final, reta né? final, é. Bom, Atlético e Vitória. esse Kaká aí é alguma coisa a ver com o jogo contra o Palmeiras ou... Não, acho que a gente fez isso antes do jogo, né? O Kaká foi o que tomou a cotovelada, confere? Alguém previu. O aí Kaká que- tomou a cotovelada, não foi Ou isso? errou o time. Ele tomou a cotovelada. Foi Ele quem foi tomou É, ele não cotovelada. levou Ele toma ponto no queixo. Ele que tomou a cotovelada. É, do segundo o Maurício, presidente do Depois- Vitória. 5 pontos. 5 pontos no 5 queixo. E pontos. depois devolveu com a expulsão, né? Eu só não entendi porque o Maurício continuou no jogo, mas tudo bem. Eu fui com o Eric do Vitória pra ser o herói, porque, pô, Eric gosta Leozinho. de fazer golaço. Quem botou o Você Leozinho? não sabe quem é Leozinho? Eu sei quem é o O Leozinho. Leozinho, Leozinho marcou eu não, dois eu nem gols botei, eu não no- botei o contra São Leozinho, Paulo. mas sou Contra São muito Paulo, fã, Leozinho, se quiser vir participar do bar. Todo mundo. Mas sou muito fã, pô, trajetória do cara,
era um dos melhores do mundo no futsal. Teve a foda. coragem de transicionar pro futebol de campo e agora tá aí. E o Atlético Bem, teve a jogou coragem bem. de Queria muito no contratá-lo, né? Vasco. Queria muito no Vasco. E o Mas o Atlético teve a Atlético coragem. é o tipo de jogador que o Atlético Aposta. gosta de apostar. né? É verdade. Olha, por É mais que verdade. eu tenha ido de Vitória como favorito e, logicamente, tenha escolhido um herói do Vitória, eu pensei que a galera que foi de Atlético ia total no Viveiros. Eu fui no Viveiros. É porque é muita questão de... Eu acho que é o jogo pra ele desequilibrar. Sim. Justo. Eu fui no Zé Vitor do Vitória, que pra mim é um bom meio-campista. Tem feito bons jogos. Inclusive foi especulado em Pô. outros clubes, pô. Se o Vitória passar, o Zé Vitor não vai ser o herói. Não vai. Só se ele bater um pênalti. Não vai mas você- ser- meu irmão, não- respeite não o vai ser sugestão por do causa Ah, do- futebol Não tem vai ser por dessas, causa pô. do Vai Zé que- Vitor que o Vitória vai Se ele, passar. vai que Mas ele bata o quinto pênalti, que me vai ser o que surpreende vai muito o definir. Lucas Arcanjo tá 2 vezes como vilão. Porque ele é um... eu, inclusive, coloquei ele como vilão, mas ele tá vivendo um Tá, momento pois muito é. bom. De Uma fato. fase Acho que o fantástica. Cauã ia O falar Lucas mim, sobre Arcanjo isso. faz jogos muito bons e outras vezes Pra faz mim, jogos se muito o ruins. Vitória passa, ele tem tudo pra ser o principal herói. Justo. Leonardo Concordo. Leão e Eckstein, vocês foram com quem de vilões? Lucas Arcanjo. Apesar da boa fase, vai dar ruim pra ele. Pra mim, pra um goleiro ser vilão, ou ele Não, é uma comete um linha frango, tênue. É uma linha tênue. ou- E destaque pra É expulso. o Mendoza que apareceu como como vilão vilão. e e herói. herói. Eu acho meio difícil ele ser herói, mas Eu botei ele vilão... como vilão. vilão Você mais é que foi provável. com quem de Mendoza. vilão? Mendonça. Esse que vos fala escolheu Kaká. Sabe por quê? Foi entre da polêmica com o Maurício. Ah, então é que já bancou esperto e botou depois do jogo contra o Não, Palmeiras. foi antes até. Ah, tá. Eu escolhi o Ele Kaká previu. pela resenha que ele teve pelo Corinthians na época ainda. E ele carrega essa resenha até hoje, é a marca dele. Qual é a resenha? Foi uma foto que ele postou com... Eu acho melhor. Não, não. Corta. Tô Melhor fora desse deixar Melhor, a resenha melhor, pra melhor lá. ficar por fora. É. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos lá, Eckstein. Coloca aí na tela Palmeiras e Fortaleza. Muita diversidade também, né, de opções aí. Quase. O Andrés Pereira é o vilão do Léo. É o vilão do Léo, pô. Eu apostei no Palmeiras, eu não podia botar É, o. verdade. Seu Verdade, vilão. verdade. E é meu herói. É. Pedro Pra mim é a Henrique. cara do Andreas aparecer em um jogo que é fácil pro Palmeiras. Quem foi com o Pedro Henrique de herói? O Léo, pô. E Só quem foi pode ter com sido ele de ele. vilão? Não fui eu. Foi você, Eu Ex? fui com o João Ricardo. Eu fui de Paulo Tuori. Eu fui de Miritello. Quem foi também de Paulo Tuori? Eu. Esse- Pô, com todo respeito, Paulo Tuori. vilão eu coloquei o Pedro Henrique do Fortaleza. Show. Então você e Leonardo Leão aí. Coloquei que John Arias escolheram. como herói, porque pra mim é o melhor jogador do Palmeiras. Tudo bem, tem o Flaco ali. Flaco também é um. Forte Tá ali nome no, que briga, né? no É que mesmo nem, nível. É que nem o Pô, Cebolinha. o Palmeiras tem muitos jogadores capazes de serem Desse heróis, Equilibrar. né? A gente tá vendo aí 3 jogadores de Copa do Mundo aí na tela ali como candidatos a herói, né? Arias, Maurício e o Flaco Lopes, que foi vice-campeão do mundo. Um abraço pros amigos argentinos. Quiser vir argentinos pra cá? Não. Não venham. Não venham. Argentina. Tá Não proibido. venham. Nem água. É. Não venham. Ah, assim, pô, é porque eu acho, com todo respeito, Paulo Tuori, em 2026, tá treinando uma equipe como Fortaleza, que teve o Vojvoda ali como um técnico jovem, que teve, assim, jovem, entre aspas, né, mas que teve, assim, um grande destaque. Eu acho que foge um pouco até da filosofia que o Sim, Fortaleza perfeito. vinha tendo, com Já Carpini teve também. Rogério né? Ceni também, né, Carpini um também tempo era... atrás. Enfim, Os últimos treinadores que Fortaleza trouxe, pensando em, teoricamente, conhecerem as competições brasileiras, todos deram errado, né? Zé Ricardo. Os que deram certo foram justamente estrangeiros no estilo Vojvoda ali, né? Palermo, né? Pois é. Recentemente. Então, De fato. É. uma contratação meio sem sentido. É. Tem tudo pra Por isso que eu, ser vilão. por isso que eu eu- coloco ele como vilão. eu acho que ele pode subir o é um Fortaleza, confronto complicado. tranquilamente, Não, isso mas é mais nesse confronto- recorde da Copa do Brasil. Não consigo ver ele dando um nó tático no Abel O Ferreira. Paulo Autuori, ele tava um dia desse como Sporting diretor Cristal. técnico, não? Foi, Do tava. Atlético Paranaense. Tava. Isso do Mas Atlético. tava no Esporte Cristal mesmo, como técnico. Acho legal também pontuar a quantidade de jogadores que a gente colocou do Palmeiras, né? Ninguém repetiu um jogador, isso mostra o leque de opções, né? como o elenco do Palmeiras é bem Pô, eu nem lembro completo. eu nem lembro que eu botei, acho que eu Eu fui fui de de Alan. Maurício. Ou foi de Flaco ou de Maurício. Alguém foi de Maurício. Eu que fui de Maurício. Ah, então foi de Flaco. Tá totalmente justo de falar com o É um Lopes confronto também. bem difícil aí. Eu Sim, quis ir difícil eu no quis caso de ir opções, né? pelo diferente, achava que ninguém realmente ia colocar o Arias. Achei que o Flaco Lopes ia aparecer mais, inclusive. Show. O Vamos- Vitor Roque não Palmeiras apareceu, vai né? ganhar. É verdade, Vitor Roque Não ausente aqui apareceu. nessa O Vitor linha. Roque não tá com problema de lesão, pô? Pra mim, o Talvez- Vitor Roque tá lesionado, pô. Senão Talvez seria. retorne. Não, Talvez retorne. não tem essa Vai que- informação. Paulinho, Eu Paulinho quem tá. foi de Paulinho. Porque
Porque tá Que é outro machucado. que também tem, sofre com enfrenta lesão, né? problemas físicos, não tem muito garantia. Se lesionou no jogo Mas contra o pode Galo. decidir, né? Ele aparece Foi pra o último. decidir. Não. É um justamente. jogador decisivo, isso com certeza. Você esqueceu do clássico carioca. Pode ir pro próximo aí, diretor, por favor. É, pô, o principal. Nossa um dos Senhora. principais É confrontos. isso. Robert Renan como vilão. Eu Não, coloquei não. Robert Renan como vilão. Eu também. Jogador que gosta de inventar. É bom jogador, tá? Mas às vezes ele quer inventar demais Ah, e pode só entregar por uma causa bola. do pênalti no Inter. É algo que pode. Pênalti no Inter? É, que ele É a cavou, pô. cavadinha. É, mas ele precisa. A ele tá semifinal do perdoado. Gaúcho. Não, não lembro. Nem Não, lembrava disso. Eu Caraca, quero não saber lembro. quem colocou Spinelli como herói. Eu coloquei Spinelli como herói. Inacreditável. Na virada, Cara, só 3x2 porque o cara é o contra o He-Man. Fluminense, ele fez 2 gols. E o Spinelli, ele é esse tipo de jogador. Essa cara aqui dele é a maluco. cara que o torcedor do Jogador ruim Fluminense... que decide É a jogo, cara né? que o torcedor do Fluminense vai ver quando cara- ele fizer o gol da classificação. Ele é um jogador péssimo, na minha opinião. Mas é um cara que, se a bola sobrar nele, ele vai decidir. esforçado, velho. O cara é o He-Man do Vasco, pô. É ele que pode. He-Man mago ser o da herói. gota. Ele esse. tem, pra mim, ele tem paciência. total condição de ser o jogador decisivo, de ser o cara que a torcida vai estar xingando o jogo todo e de repente ele vai Mas, na fazer moral, um gol o e vai Vasco, passar. o Vasco, quando consegue classificação, geralmente o Vasco é uma equipe que, porra, é uns heróis improváveis. Contra o Corinthians, o gol no Maracanã. Não foi herói, né? Mas tinha potencial. Foi o do Nuno, pô. O Vasco- Não era tão improvável, né? Mas ele tava em baixa. Exato. É, esse é o- Leonardo Leão, você foi de Vasco. Quem foi o teu herói? Que é isso? O cara foi de Vasco, morreu, foi. Virou camisa de saudade. E aí, né? Léo, qual foi o teu herói aí? Não deixa de ser aqui, né? Aqui ele foi de. Ah, o meu foi Andrés Gomes. É, pessoal, só jogador. pra fazer uma É, foi correção no aqui. básico, né? Vitor Roque não tá machucado, tá jogando, jogou inclusive Paulinho tá. contra o. Paulinho se machucou no último jogo. Ele o tinha Vitória. voltado, mas ele sofreu um entorse. alguma Caralho. Fui checar aqui. Tô né? melhor que o Paulinho, Importante. velho. Fisicamente. coisa. E Hulk como vilão e nenhuma vez como herói, né? É curioso Ele também. saiu vaiado contra o Bahia. Hulk que há 2 anos atrás eliminou o Vasco da Copa do Brasil na semifinal contra o Atlético Mineiro. Meu candidato a herói foi o Fábio, porque também já passou pelo Vasco, né? Tem Então, essas a gente histórias. combinou, porque eu coloquei Fábio e Robert Renan. É, então eu e o Guilherme a gente cravou aí juntos. Porra, concordar com o flamenguista é foda, meu. Quem foi que botou o Spinelli de vilão? Eu acho. Foi eu. Ele acha. Não, foi eu. Ah, os irmãos aqui, né? Os É, gêmeos, Canóbio e Spinelli. e Canóbio. O Spinelli é o quê? É argentino? Acho que é argentino. É. Argentino. Que feio. São gêmeos mesmo, pô, sabe? Ah, com certeza. Separados por um país. Eles- Quem botou o Hércules como herói, hein? Eu. É um bom jogador, o Hércules, tá? Eu gosto. O Hércules é um herói, né? Realmente, verdade, eu não é tinha verdade. pensado nisso, mas É é, porque verdade. eu vejo o Hércules assim, é um bom, muito bom meio campista, que sabe controlar o jogo, sabe como atacar, defender. Eu acho que ele pode ser assim, o cara que vai, o jogo do Fluminense pode passar por ele. E querendo ou não, até ele pode surgir ali como um herói pra fazer um gol. Eu lembro que ele já fez até golaços assim na carreira dele, eu acho que ele Tem um pode ser gol importante na Copa do Mundo de Clubes. Não lembro contra quem foi, mas. Borussia, talvez. Não, acho que o Borussia foi 0x0 esse jogo. Não, de fato, é Inter de Milão. né? Foi. Eu acho. Contra ele. Pouco Foi, se fala do Léo Jardim durante disputa de pênaltis na Copa do Brasil, né? E assim, Mas é, 24 pra cá. se uma você coisa tiver que entre curiosa, Léo Jardim e Fábio, você acha que quem desequilibra mais na disputa de pênalti? Fábio, o Léo pra mim, Jardim- tinha que ter ido pra o Léo Copa. Jardim vem sendo muito mais decisivo. nos Eu últimos tô anos. perguntando especificamente sobre disputa de pênalti. O Léo Jardim, ele tem defesa em todas as disputas que o Vasco fez na Copa do Fábio, Brasil. pra mim, tinha que ter ido como terceiro goleiro na Copa. Merecia, Uma pena que pela, foi pela, melhor. mais pela história do que carreira necessariamente. absurda, É. carreira absurda. Mas uma coisa curiosa é que muito se fala sobre os vários atacantes que o Fluminense tem, né? Tem o Hulk, tem o próprio Canóbio, o O John JK. Kennedy, o Cano, e ninguém botou nenhum dos atacantes como herói. Então isso é uma coisa curiosa, né? O Fluminense tá... Pô, e É o John injusto Kennedy é a Leonardo cara. ser vilão, pô. É a cara do John Kennedy, né? Decidiu esse jogo também, É. não duvido. O Canóbio é injusto, velho. Tem mais potenciais vilões no Fluminense do que o Canóbio. É, também acho. Eu acho que ele tem... Eu fui uma das pessoas que botei o Canóbio. Eu acho que ele é aquele Falando cara na sua que... cara. Ele é aquele cara que é o... Do mesmo jeito que ele desequilibra pro bem, ele pode desequilibrar pro mal. É o cara que, o torcedor vai olhar, nossa, muito raçudo. Ele é o cara que tá dando em campo pelo time ali. Ele tá dando a vida pelo time ali dentro de campo. Mas, às vezes, isso não é o suficiente. Jogando pelo Uruguai na Copa do Mundo, ele foi mais uma vergonha do que, assim, um motivo de orgulho pela raça que ele tava apresentando. Agora, sabe quem também era um potencial vilão pro Fluminense? Zubeldia, cara. Já tá balançando há um tempo lá no Fluminense. Tem muitas alas de do Fluminense que detestam o Zubeldia. Eu, vendo de fora, não acho ele tão ruim assim. Me parece um bom técnico. Teve um início fantástico, né? Fantástico. Ele Perdia no Maracanã. Só tinha perdeu? um- Só Vasco? perdeu 2 vezes pro Vasco, mas como
visitante, teoricamente, né? Porque a história é que ele não perdia como mandante. É Os verdade. jogos contra o Vasco foram como visitante. No Maracanã, o Fluminense subiu o dia, era a gota serena. Fechamos, né? Creio que sim. Fechamos. Confirma aí, diretor. A gente fechou? Encerramos. Boa, Boa. boa. Uma salva de palmas pro Vaz aí, por favor, né? Puro mel. Puro mel. Grande por Mel aí, 8298-123-1106. Pra Abraço pro poder assistir os jogos da Copa do Brasil com Doce, a vida mais deliciado, doce, né? né? Pois é. Como Você fala vê ali, ó, aí, vitamina de... trucidando. Coloca lá de novo, diretor, por Ó. favor. Ali, ó, vitamina de banana ali com Caraca. mel é fenomenal, Se tá? o seu Ele time- falou demais. se o seu ele falou time demais. Não, resolver- não é queijo. Se bem que ele também tem, né? Mas é mel. Então Se vamos seu de time resolver trazer um gosto amargo pro final de semana, tá É, aí, um ó. melzinho Puro pra- mel pra adoçar de volta. Um abraçar aqui o nosso queridíssimo Orlando Batista, ó. Um beijão, Orlando. O cara é do mel. O cara do Tamo Mel. junto, Orlando. Eita. Gente, considerações finais. Foi bom o programa. Arretado, né? Arretado. O final de semana promete. Oh, com certeza. Muito- É, jogos a gente decisivos. acabou não falando. 4,5 milhões é a premiação? Eu não sei. Diretor, vamos ver. confirma aí essa última informação pra gente. Com as considerações finais aí, enquanto a gente vê aqui a premiação da Copa do Brasil. Sim, eu acho que vai ser jogos no geral. Alguns jogos têm um favorito claro, outros nem tanto. Mas a Copa do Brasil é aquilo. Por mais que tenha esse favorito no papel, no jogo não dá E pra cravar. 3.600.000. E acima de tudo, é uma Copa que é no Brasil, por isso é a Copa do Brasil. E assim, muitos palpites nos favoritos, mas Esse bicho esperamos, me ajude, todos esperamos ponto, que ponto, tenham muitas zebras, né? Que esse é o que Ah, com faz certeza. Essa que é o a graça dela. entretenimento. É, a Copa do Brasil é isso, né? Faltou ter uns representantes alagoanos aí, mas faz parte, né? Fica pra É, a 2027. gente tava com bons retrospectos na Copa Pois do é. Brasil, Esse né? ano Uma foi pena, horrível. Só o uma CRB pena. deu uma... Ano passado a gente Um conseguiu ter um CRB eliminando o Santos, um CSA eliminando o Grêmio. Mas pelo menos no Brasileirão tá todo mundo indo bem, né? Tá todo mundo ali, Amém. os dois da Série D. É, a gente tá vivendo o Candidatos melhor a momento do subir, futebol alagoano aí. CRB, nesse CRB ano. Crescente. vivendo grandes momentos também, então vamos esperar que... Já que tá indo mal na Copa, vamos bem no Muito se Brasil. falou sobre eles não se dedicarem tanto aos brasileirões, né? E isso Dividindo as acabar atenções. comprometendo as campanhas. Esse ano é a prova de que isso pode E outra coisa, acontecer diferente. gostei da nova fórmula da Copa do Brasil. Mais times, as primeiras fases de jogos únicos. Gostei também de que, assim, vão jogar nesse final de semana e já vão jogar também quarta-feira, assim, o confronto matar e se seguido lascar. mesmo, assim. Não Não, vai vai dar ter tempo um de- brasileiro exato. no meio ali. Então é Vai foco quebrar o total ritmo. no confronto. Acho isso muito, muito bom Só, pros jogos só de Copa. penso que faltam... Eu tiraria só a regra do finalista, que como eu disse antes. Colocaria mais clubes e distribuiria mais dinheiro. É, dito isso, É, o rapaziada. cara do povo, segue, né? a O cara gente do no povo. Segue a gente Instagram. no YouTube, principalmente principalmente no YouTube, que é onde a gente posta aqui o nosso... Já ia falar o contrário, é. Segue lá a gente no Instagram também, estão quase batendo 300 seguidores, se eu não me engano. Então, é o Várzea crescendo cada vez mais. Várzea Oficial Underline. Isso. E no YouTube bota aí, é ó. Várzea-L, né? Isso, Várzea. exatamente. Várzea, o VAR maiúsculo, viu? Igual aqui nosso logo. Igual a logo aí. É. Então, Tá, segue tá, nós tá. lá. Boa, Aí, ó. tá aqui Nosso embaixo. ó. Diretor nosso diretor Sidney Eckstein e hoje Leonardo Leão no apoio. São coisa Fenomenais. fina, coisa rica. Então é isso, gente. Um abraço pra todos vocês. Esse episódio foi muito da hora. Vamos ficar agora aí no aguardo pra esses grandes confrontos da Copa do Brasil. Até a próxima. Tamo junto.